No caso que eu fiz o MMC, depois de compensação em fatores primos, deu 24 dias, aí somando deu dia 21 de abril. Isso aí. Vamos lá, vamos fazer aqui. Então, nesse exercício, nós temos... Palhaço, é isso que eu odeio, esse tipo de gente. É, o egoísta, o que quer aparecer. Calma, gente, calma. O áudio está aberto. Calma, vamos com calma. Vamos lá. Então o que acontece? Nessa questão aqui, ó, Pedro e João trabalham no setor de almoxarifado de uma empresa e, eventualmente, trabalham em regime de plantões para atualização do sistema. Sabe-se que Pedro realiza seus plantões a cada 6 dias e João a cada 8 dias. Supondo que o último plantão foi realizado por Pedro e João juntos no dia 28 de março, a próxima data em que ambos realizarão o plantão juntos corresponde ao dia... Bom, então, nós temos aí 3 informações que foram dadas, foram inseridas no nosso corpo do programa, né? É o dia de plantões do Pedro, que são 6 dias, está aqui. Dia de plantões do João, são 8 dias. E a data do último dia que eles trabalharam juntos. Então, quando ocorre um exercício nesse formato, normalmente você vai resolver usando fatoração de números primos. Tá? Então, o que é fatoração? O que é número primo? Número primo é um número que só é divisível por ele ou por ele mesmo ou por 1. Não tem outra divisão. Então, se divide por 1 ou por ele mesmo. Então, esses são os números primos. Lá naquela aula que eu coloquei para vocês, eu mais ou menos disse qual é o conjunto que normalmente se utiliza na matemática com os números primos, que é o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, e aí por diante. Né? 1, 3, 5, 7, 8 não é, 9 não é, 10 não é, 11. Então, nós temos aqui um conjunto mínimo de números primos. O que significa isso? Esses números só são divisíveis por 1 ou por ele mesmo. Então, a partir daí, a gente vai trabalhar. Então, eu tenho 2 números, que é o 6 e o 8, que foram dados pelo nosso programa. E aí eu vou fazer a fatoração. Quando eu vou fazer a fatoração, eu traço uma reta. De um lado, do lado esquerdo, eu coloco os números que eu tenho para fatorar. E do outro lado, eu vou colocar um número primo. Normalmente, eu vou pegar um número primo, o menor número primo, que divide pelo menos um dos números que estão relacionados aqui. E nesse caso, o número que eu vou colocar, o que é o 2, ele vai dividir os 2 números. Então, 2, eu vou dividir o 6, vai ser igual a 3, vou colocar um 3 aqui embaixo, um tracinho aqui, vou dividir o 8 por 2, 4. Ainda posso dividir. Então, eu tenho o 3 e o 4. Eu tenho o 4, que é o número par, então ainda dá para dividir por 2. Eu vou repetir o 2 aqui, que é o número primo, e vou dividir. 3 não é divisível por 2, eu vou repetir o 3. O 4, ele é divisível por 2, vou dividir 4 dividido por 2, vai ser igual a 2. E aí eu vou novamente colocar aqui do lado direito mais um número primo, que vai ser 2 novamente, porque eu ainda tenho um número dividido por 2, que é o 2. Então, vou repetir o 3. E vou dividir o 2 por 2, vai ser igual a 1. Agora, eu não tenho mais o porquê colocar 2. Então, o próximo número primo da minha relação aqui é o 3. Então, vou colocar o 3 aqui. Vou dividir 3 por 3, vai dar 1. E 1 aqui. E eu termino a minha fatoração. Qual é o próximo passo? O próximo passo é multiplicar os valores que eu usei aqui desse lado, os números primos. Então, eu vou colocar aqui, 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, achei 24. 24 significa o quê? Que são 24 dias. Certo? A outra informação que ele deu é que o último plantão juntos foi no dia 28 de março. 28 de março.
Então, e daqui a 24 dias eles vão se encontrar. O que eu vou fazer aqui? Eu sei que março, o último dia de março é dia 31 de março. Então, eu vou ter 3 dias aqui, ó, nesse intervalo. O que eu vou fazer? Vou tirar aqui 3 dias. Vai sobrar 21. Então, no dia 21 de abril, é o dia que os dois vão se encontrar novamente. Letra D. Professor, Ok? como é que ficou esses 24 dias? Esse finalzinho que eu não entendi, por favor. Uma pergunta? Eu não entendi esses 21 dias. Me explica, por favor. Alguma pergunta? Professor, Acho que ele não está conseguindo pegar no seu áudio, não, Michel. Falando, eu não estou vendo. Professor, o senhor está conseguindo me ouvir? Professor, professor, Professor? a Michelle está tentando falar. Acho que o senhor não está conseguindo ouvir, não. professor, professor, Professor? Pode falar. Só poderia me retornar os 21 dias, por favor, para mim, desses 3? O senhor explicou? Vezes 3? Não, esse último é dos 21 dias, que o senhor diminuiu esses 3 dias, por favor. Peraí, só um minutinho. Deixa eu acertar aqui minha... Eu estou sem som aqui. Faz de novo aí, por favor. escutou? Oi, pode fazer de novo? Professor? Alô, professor, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, só que eu vou botar só aqui minha caixa, porque eu não estou ouvindo, não tô ouvindo como deveria ouvir. Só um minutinho. Fala agora, por favor. Eu gostaria só de saber como é que o senhor chegou nesses 3 dias, por favor. Nesses O 3 senhor dias. diminuiu 24 menos 3, Ah, isso. tá. Olha só, então repara que aqui, ó, aqui ele deu que o último dia de conto foi no dia 28. Então, dia 28 de março eles se encontraram. Então, o março vai até 31. Então, tem 28, tem o 29, 30, 31. Então, como eu estou no dia 29, falta quantos dias para chegar a 31? Falta 1, 3. 2, 3. Certo? A partir daqui, eu já entro em abril. Então, eu vou tirar dos 24 dias que vai levar para eles se encontrarem novamente, vou tirar os 3 dias de março. Então, esses 3 dias aqui que eu tirei aqui, ó, esses três aqui significam os 3 dias de março, então vai sobrar 21. Então, eu vou ter 21 dias de abril. Então, no dia 21 de abril é que ele vai se encontrar. Tá? Sim ou não? Sim, professor, muito obrigada. Mais alguma dúvida? Não, professor. Obrigado. E é isso daí, vamos lá. Joana aplicou 30% de seu salário em uma financeira, no sistema de capitalização de juros simples, por um período de 6 meses, a uma taxa de juros de 2% ao mês. Supondo que, ao retirar o montante final, os juros produzidos da aplicação for equivalentes a R$ 103,32, o salário total da Joana corresponde a... E aí? Existe uma fórmula básica, que é a fórmula padrão para juros simples. E essa fórmula que eu vou colocar aqui. Ó. Então, você vai ter aqui J, que é os juros, vai ser igual ao capital multiplicado pela taxa, chama de I, a taxa de juros, multiplicado pelo tempo de aplicação. E aí eu preciso saber se esses dados que estão aqui na fórmula foram apresentados no exercício. Então, eu tenho o tempo, ó, 6 meses. Eu tenho juros, 2%. Eu tenho o valor dos juros.
que é 103,32. O que está faltando? Está faltando o capital inicial. Certo? Então, tem que colocar esses valores dentro da minha fórmula. Então, o J vai ser quem? J vai ser quem? 103,32. 103,32 vai ser meu J. Igual ao capital não tem, né? Ele não deu capital. Então, o capital vai ser C multiplicado por 2%. Eu vou colocar o porcento aqui porque eu preciso, só para mostrar uma coisa depois. Multiplicado pelo tempo. O tempo é quanto? 6. Por que eu coloquei esse 2%? Porque eu não posso usar o número 2. Eu tenho que calcular o 2%. O que eu faço aqui? Eu pego esse 2%, 2, e vou dividir por 100, que é 2%. Então, eu vou encontrar que é 0,02. Aí eu vou pegar esse valor aqui que eu achei agora e vou colocar na minha expressão. Vou repetir aqui. Ó. 103,32 igual a C multiplicado por 0,02 multiplicado por 6. Já fizeram esse cálculo aqui? 0,02 vezes 6, quanto é que dá? Eu tinha colocado 0,12. 0,2. Então, igual a C multiplicado por... Quanto você falou? 0,12. 0,12. Isso. Muito bem. Eu vou organizar aqui a nossa expressão para ficar bonitinho. Eu vou colocar o C para o outro lado e vamos ter 0,12C igual a 103,32. Então, agora, para calcular o C, eu vou passar o 0,12 para o outro lado. Aqui ele está multiplicando, então ele vai dividindo. Então, 103,32 dividido por 0,2. Alguém fez esse cálculo aí? C vai ser igual a... R$ 861. 861. Eu, particularmente, acho uma maldade fazer vocês fazerem essa conta na prova, que é uma conta que eu vou ter que fazer na mão, lápis, caneta, e aí é complicado. Na calculadora é fácil, mas é preciso que Covarde vocês mesmo. treinem esse tipo de cálculo aí, porque atualmente ela deve cair na prova. Bom, e aí eu achei 861. O que eu tenho que pensar agora? O que esse 861 representa? Ele representa o quê? Os 30% que Joana aplicou. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o salário da Joana. Então, eu tenho dois caminhos. O caminho de trabalhar com a regra de 3 simples ou usar aquela técnicazinha de saber qual é o 10%. Aqui, o que ele pode fazer para encontrar o resultado? Usando a regra de 3 simples. Então, 861 equivale a 30. E quanto que vale 100? X. Aí você faz o cálculozinho aqui. Você vai ter 30x igual a 861,00. X vai ser igual a 861,00 dividido por 30. E aí, já fizeram esse cálculo? X vai ser igual a... X vai ser igual a... R$ 2.870? Quanto? 2.870. Isso aí, beleza. Então, a resposta é essa. 2.870. A resposta é a letra E. A gente podia pensar aqui, lembra que a gente falou do 10%? Eu tenho, se 30% equivale a 861, quanto que vale 10%? Professor, Oi. mas isso só cabe porque o valor total é um múltiplo de 30, certo? Como assim? Os 861 é múltiplo de 30%.
Aí só assim você tira, porque se for um valor quebrado fica muito complicado. Mas Não. como é um valor exato, No caso aí, quem montou a questão pensando exatamente em dar um valor inteiro. Porque pode ser que não consiga encontrar esse valor. Mas nessa questão aí, por coincidência, quem montou a questão pensou em trazer, por resultado, fosse um número múltiplo de 30. E aí fica mais fácil você encontrar a solução. Mas, de qualquer maneira, mesmo que não fosse o valor múltiplo de 30, você poderia usar essa técnica normal da regra de 3 ou dividir por 10. Dividir por 3 aqui e multiplicar por 100. Você vai encontrar o resultado de qualquer maneira. Independente do valor que você encontra. Tá? eu falo porque tem mais chance de errar na hora do nervosismo da prova, Claro, ser um valor quebrado, não ser múltiplo do valor. Aí fica mais complicado. Na verdade, a possibilidade de você errar, ela já está aqui. Ó. Ela já começa aqui. Esse cálculo aqui, essa divisão aqui, já te deixa uma possibilidade de errar muito grande. Essa divisão. Da mão. Já é complicado. Se você consegue, se não tivesse, além dessa, se esse valor aqui fosse o valor quebrado, aumentaria ainda mais a possibilidade de você errar. Mas você tem que lembrar que nos concursos públicos não interessa você acertar. Para eles não interessa você acertar. O que interessa é que você erre. Então eles colocam questões lá para você errar mesmo. Não é para você acertar. Essa que é o grande bunda dessas bancas. É que você erre. Sim, sim. Certo? É que quando eu vi esse valor exato, eu pensei, se eu tirar o 10%, o risco de errar a questão por pouco aumentaria. Então já pularia logo para a regra simples. Tem umas questões que eu estou vendo que eu vou colocar depois. Que, por exemplo, a prova diz que você vai usar, acho até a próxima. A prova diz que você vai usar π igual a 3,14. Se você usar 3,14, você não acha o valor. Se você usar 3,1, você acha o valor. E aí, você numa prova, fazendo um cálculo com π, 2 casas decimais, achou o valor que não é igual. Ou você vai chutar o mais próximo, ou você vai tentar fazer de novo. Tirando da cartola, usando só uma casa decimal, achando que vai chegar lá. Então, ou seja, você acaba sendo induzido ao erro. É uma questão que possivelmente pode ser anulada, mas é o que eles colocam na prova. Professor, Oi. teria uma maneira mais fácil de resolver essa questão? Não tem. Essa questão é assim mesmo, não tem jeito. É dessa forma. Tem que fazer essa conta toda, né? Tem que fazer porque toda vez que trabalhar com juros, você passo a passo todo, né? Tem que fazer exatamente aquilo. Ali o que tem além do que além do questão, é que ele te pede o valor total do salário. Então, tem um cálculo adicional, que é a regra de 3 simples, para você encontrar o valor do salário. Pode ser que venha um pedido assim, pode ser que não venha com esse pedido, pode ser que venha um outro pedido, e acho que tem uma outra questão parecida também de juros simples, que já faz um outro pedido. Mas a base principal é você saber que a fórmula é J igual a C vezes I vezes T. E aí você consegue encontrar o valor, e aí você fatalmente tem uma pergunta que ela vai ser respondida a partir do valor que você achou da questão. Certo? Certo. E essa aí? E essa também é uma questão que leva um tempinho. Uma caixa d'água com capacidade máxima de 36 pi metros cúbicos, quando está completamente cheia, tem o formato de um cilindro reto. Considerando que esse reservatório tem 4 metros de altura, qual a medida do diâmetro da base? Então, ele fala que ele tem um cilindro reto. Então, é mais ou menos isso aqui. Aí ele diz que a altura desse cilindro é de 4 metros. E o volume desse cilindro
36 π. Certo? Então, o que eu preciso saber para fazer esse cálculo? Saber como é que eu calculo o volume. Então, o volume é igual a π R ao quadrado vezes H. Então, π multiplicado por R ao quadrado multiplicado pela altura, que é H. Então, essa é a fórmula básica do volume. Então, ele te deu aqui, ele deu para você o volume, que é 36π, então tem 36π, igual a π multiplicado. R eu não tenho, vezes H, que é 4. Certo? E aí, o que eu faço? Eu poderia jogar o 4 e o 36 por outro lado e tirar a raiz quadrada? Vamos lá, isso aqui. Vou organizar aqui para o pessoal entender o que você vai fazer. Então, tem 36π. Oi. Antes disso, não é melhor cortar o π dos dois lados? Vamos ver aqui. Eu tenho 4π, vou multiplicar aqui 4π, vezes R2, certo? Pode ser assim? Isso. Pode? Obrigado, Alô. Não tinha reparado. A gente vai devagarzinho, porque só cortando. Vou cortar por quê? Então, eu já multipliquei aqui o 4π para os dois elementos ficarem iguais, certo? Aí eu vou mudar de lado. Vou mudar de lado aqui, eu posso... um está dividindo o outro, então vai ficar assim, ó. Vai ficar mais fácil até. 4π, R2. Sempre que eu tiver uma incógnita, o ideal é você colocar a incógnita do lado esquerdo, que aí fica mais fácil de entender. Certo? Aqui, ó. É a mesma coisa, só eu mudei de lado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 4π e jogar para baixo. Que aí que o que o nosso colega falou assim, podia cortar? Podia cortar. É o que eu vou fazer agora. Só que mostrando matematicamente o que é cortar. Eu vou cortar esse π com esse π aqui. Ó. Certo? Então, vai ficar R2 igual a 36 sobre 4. Então, R2 vai ser igual a 9. R vai ser igual a raiz quadrada de 9. Então, R, está dando para ver aí? R vai ser igual a 3. Então, achei o raio. Mas o que ele pede? Ele pede o diâmetro. Olha que coisa aqui. Ó. Você achou 3, fez o cálculo todo, fez bonitinho, resolveu 3. Olha a resposta aqui. Ó. Isso aqui te chama de... Vou botar aqui para vocês lembrarem, quando estiverem fazendo pedagogia. É o distrator. É uma resposta possível caso o aluno não compreenda corretamente o exercício. Por que eu falei isso? Porque ele quer o diâmetro. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se eu achei o raio igual a 3, 2 vezes 3, diâmetro é igual a 6. Então, a resposta é a letra B, e não a letra A. Certo? Ok? Alguma dúvida? Certo. Meninas? Professor, posso pedir para repetir essa questão, por favor? Claro. Desde o início ou de algum lugar? Desde o início, por favor. Desde o início? Vamos lá. Então, nós temos aqui, que ele deu para a gente a informação da caixa d'água, que ela é um cilindro reto. Um cilindro reto, vou tentar fazer novamente aqui o desenho.
Um cilindro é isso aqui. Eu tenho a altura do cilindro, que é de 4 metros, e o volume do cilindro, que é quando ele estiver cheio, totalmente cheio, ele vai ter 36 pi metros cúbicos. E aí eu preciso resolver essa questão. Então, o que eu tenho que lembrar? A forma do cálculo do volume. Então, o volume do cilindro, vou botar VC, vai ser igual a π R ao quadrado H. Certo? Então, vou ter π multiplicado por R ao quadrado vezes H. Se eu olhar o meu texto, ele te deu a altura, ele te deu o volume. Certo? O π, nesse caso aqui, é uma constante, que eu não preciso nem usar para calcular. Mas eu vou, então, pegar os valores que ele me ofereceu no texto e vou aplicar na fórmula. Então, vou ter o volume 36 π igual a π R ao quadrado, que eu não tenho, não sei qual é, e a altura. Então, vou ter a altura aqui é 4. Certo? Eu vou multiplicar esse 4 aqui, eu vou botar na frente aqui, vai ficar 36π igual a 4π R ao quadrado. Vou ter a multiplicação aqui. Eu vou inverter. Vou jogar esse cara para esse lado de cá. Vou levar esse cara para o outro lado. Então, vai ficar 4π R ao quadrado igual a 36π. Vou pegar agora esse 4R aqui, que está multiplicando, os 4π que está multiplicando esse R, vou jogar para o outro lado, e aí ele vai dividindo, né? Está multiplicando aqui, com R ao quadrado, vai ser igual a 36π sobre 4π. Aqui, eu assim, de uma maneira bastante rústica, eu posso pensar assim, ó, eu tenho 36 sobre 4 multiplicado por π sobre π. Certo? Tem 36π vezes 4π. Lembrando que a multiplicação de frações, eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Então, isso aqui, lembra? Ó, toda vez que eu tenho divisão com o número do denominador e numerador igual, a resposta é igual a 1. Então, você tem 3 dividido por 3, 1. 4 dividido por 4, 1. Então, tem π dividido por π igual a 1. Certo? Ok? Então, eu eliminei o π. Então, R ao quadrado vai ser igual a 36 sobre 4, 9. Agora, eu vou extrair a raiz quadrada, porque tem um quadrado aqui. Ó. Então, R vai ser igual a raiz quadrada de 9. Isso vai me dar que R é igual a 3. Então, eu achei o raio. Isso aqui é o raio do meu cilindro. Então, se pegar o cilindro aqui e olhar por cima, eu achei o raio. Ele quer o... Vou mudar de cor aqui. Ele quer o diâmetro, verdinho. Ele quer isso aqui. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar diâmetro, que é o D, é igual 2 vezes o raio. Quem é o raio? Então, D vai ser igual a 2 vezes 3. Isso vai me dar que eu tenho 6 metros. Então, a resposta é a letra B. Ok? Ok. Podemos seguir? Pode. Comprei um aquário que comporta um volume de 0,48 metros cúbicos de água. Deixei a torneira aberta a vazão constante de 1,5 litros por minuto.
Assinale a alternativa que corresponde ao tempo que demorou para encher o aquário. E aí, essa questão é uma questão que envolve... parece que... parece ser complicada a questão, né? Mas aí eu vou ter que trabalhar com mudança de unidade de medida. Então, tem que lembrar que eu vou ter assim, ó, metro cúbico, né? Metro cúbico. Depois eu vou ter o quê? Vindo para cá. Metro. Metro. Depois vem o quê? Perdi vocês? Estou sozinho? Se Fiquei é só? subindo é decâmetro. Subindo é Quê? decâmetro. Entendi. Se é Decímetro. subindo, é decâmetro. Se é descendo, decímetro. Decímetro. Isso aí. Então, tem o decímetro. E depois, Centímetro. centímetro. Não, acho que é o contrário. Acho que é o contrário. Acho que é centímetro e depois decímetro. Ei, Não, confirma a minha aí. Não é não, não? abaixo do metro é É decímetro. decímetro mesmo. É decímetro mesmo? Sim. Metro, Depois é decímetro, centímetro, depois é centímetro, milímetro. milímetro. Decímetro, centímetro e Milímetro. 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 Vamos lá. E aí, para eu passar de um lado para o outro, o que tem que fazer? Como é cúbico, anda 3 casas com a vírgula. Manda 3 casas com a vírgula, né? Ou seja, o que eu estou fazendo? Estou dividindo por... 1000. Eu vou dividir por 1000 para cá, e de 1000 para cá. Por que eu estou pensando nisso? Porque existe uma convenção que diz o seguinte, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Guarda essa relação, isso é padrão. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Ele te deu a medida em metros cúbicos, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Vou dividir 0,48 por 1000. O que eu tenho que fazer? Vou dividir 0,48 por 1000, 0,48. O que eu tenho que fazer? Andar com a casa quantas vezes? Para a direita, quantas vezes? 3. 1, 2, 3. Tá vendo aqui? Então, fiquei igual a 480, o quê? Decímetros cúbicos. Ou, Litros. então, decímetros cúbicos, Ou que é litros. igual a 480 litros. Certo? Ok? Daí, eu faço o que agora? Eu vou pegar meus 480 e dividir por quanto? Por 1,5. Por que 1,5? Porque é 1,5 litros por minuto de vazão. Para saber quanto? O quê? Quantos minutos eu vou levar para encher isso? Alguém já fez a conta? Alguém já fez a conta? Dá 300, professor? Não. Quase. Chegou perto. Calma. 320. 320. Isso aí. Isso. 320. 320 minutos. Então, eu vou agora dividir por 60. E vou encontrar o quê? 5. 5, 5 horas e... vírgula 33. 33. 5,3, né? 5,3. 5,3 horas. Só que é dado horas e minutos. Então, eu vou ter 5 horas e esse 3 aqui significa que eu tenho 1/3 da hora. Certo? Sim. Ok? O que é 1/3 da hora? 20 minutos. 20 minutos. Isso aí, 20 minutos.
Eu vou dividir 60 por 3 e vou achar 20. Então, minha resposta é 5 horas e 20 minutos. Tranquilo? Essa foi complicada, hein, professor? Foi complicado? Por que foi Só complicado? eles estão usando, são vários cálculos em uma questão só. Vários... Eu marcaria 5 horas e 30 minutos. Eu não ia fazer essa conta que o senhor fez aí, não. Eu pararia no 5,30. 5,3. Isso. Na verdade, você tem embutido na questão vários conceitos. O conceito da mudança de unidade, esse conceito é importante de guardarem. Você tem o conceito de metro cúbico, centímetro quadrado, do normal. Então, é um por 10, outro por 100, outro por 1000. Aí, ou você divide, ou você multiplica, dependendo de onde você vai. Se eu vou para a direita, eu vou dividir. Se eu vou para a esquerda, eu vou multiplicar. Então, esse conceito tem que estar guardado na cabeça. Esse é o conceito. O conhecimento de 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Porque estão apostando que você saiba isso. Se você não tiver esse conhecimento, você não consegue resolver esse problema. Então, você tem que saber que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, você faz a mudança de unidade, de posicionamento, de grandeza, e você acha a quantidade de litros. A gente vai dividir, que aí é uma coisa simples, vai dividir os 480 litros por 1,5 litros por minuto, que é o que ele dá lá. Vai achar o 320 minutos. Bom, 320 minutos, você achou, vai dividir por 60 e achou 5,3. O problema é exatamente esse vírgula 3 aqui. O vírgula 3 aqui, você vai achar que eu tenho 30 minutos. Só que se você for parar para olhar, você pensa assim, ó, quantas vezes cabe os 60 minutos em 360? 5 vezes. Certo? Então, vou ter 60, uma vez, 2 vezes, 3, 4 e 5. Esse 0,3 aqui significa o quê? Que eu tenho, na verdade, o número 10, 3 dividido por 10. 3 dividido por 10 para chegar a esse 0,3 aqui. E, na verdade, eu tenho, dentro do conceito de hora, que são 60 minutos, eu estou dividindo essa hora em 3 partes. Então, vou ter 20 minutos, ao invés de ter 30 minutos. A gente precisa olhar como é que ficou o nosso decimal. Porque eu estou trabalhando com hora, 60 minutos. Então, 60 minutos equivale a 1 hora. Então, eu vou ter 1/3 de 1 hora, que vai ser igual a 20 minutos. Eu vou ter a resposta correta. Lembrando sempre, tem uma resposta que você deu, que são 5 horas e 30 minutos. Novamente, aparece aqui o distrator. O distrator, ele é um poço para quem está na dúvida. Você vai achar o resultado. O primeiro resultado que você achou já parou. Parei aqui, opa, 5,30. 5,30 é a letra B. Só que não é a resposta, é 5,30, 5,20. Porque esse 30 aqui equivale a 1/3 da hora. Tá bom? Professor, Oi. Professor, você pode resolver para mim esse 480 vezes Só um minutinho que eu perdi o som de vocês de novo. Peraí, só um minutinho. Eu estou sem. Peraí, deixa eu achar um. Acho um. Peraí.
Veja. Oi? Você está ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Tá tranquilo. Pode falar. O senhor poderia resolver essa conta para mim de 480 dividido por 1,5, por favor? Fazer o quê? Desculpa. Fazer a divisão de 480 dividido por 1,5, por favor. Ah, tá. Vamos lá. Peraí. (480) divididos por 1,5. Bom, primeiro que eu tenho que fazer é tirar essa vírgula daqui, certo? Então, para eu tirar essa vírgula daqui, eu vou colocar o zero aqui do lado. Então, vai ficar dividido por 15. Certo? Ok? Então, vou baixar aqui 48. 48. Não, é errado. Vai dar 3, né? Vai dar 3. Não vai chegar a 5 horas. Ah, então tá certo. 3,20. É isso aí. Eu tô pensando já na resposta final. Então, vai dar 3. Então, aqui vai dar 45, vai sobrar 3. Certo? Ok? Vou baixar o zero. Então, vai dar 2. 2 vezes 15, 30. Faz 0. Abaixo o 0. 3,20. Certo? Aí eu divido por 60. Então, eu vou ter 320, vai dar 5. 300, vai sobrar 20. 0,3, vai sobrar 20 e vai continuar assim. Então, a resposta é 5,3. Tranquilo? Alguma dúvida? Professor, Oi. só uma dúvida. Desse que estava passando de milímetros, metros, metros, decímetros, centímetros, tudo está dividido por 1000. Então, só tirar uma dúvida, estava 0,48. Então, ao invés de dividir, o senhor fez o contrário e multiplicou por 1000. É isso? Porque dava 0,480. Então, estava com 0,480 Uhum. dividido por 1000. Multiplicado por 1000. Multiplicado por 1000. Multiplicado por 1000, não é, Multiplicado por 1000, professor? multiplicado por 1000, isso aí. Multiplicado por 1000. Ah, Eu vou andar com a vírgula para a direita. 0,480 metros cúbicos de água. Não. 0,48 Aham. metros cúbicos. Eu vou multiplicar por 1000. Eu vou achar 480 decímetros cúbicos. Ah, tá, porque eu vi 0,48, então, para mim era 0,480 aqui embaixo. Não, mas o 480, na verdade, não tinha o zero aqui. O zero aparece quando a gente anda com a vírgula. Ah, tá, tudo. Na verdade, quando eu coloquei aqui, não tinha o zero, era 0,48. Vou apagar aqui. Não tinha esse zero. Aí, quando a gente andou com a vírgula, quando a vírgula chegou aqui, para eu andar de novo, eu coloquei o zero para mostrar que eu andei. Certo? Entendi. Boa noite, professor. Então, Obrigada. 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos, é isso? 1 metro cúbico Corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Isso aí. É isso mesmo, né? Porque você está sempre subindo, né?
Aí nós estamos multiplicando por 1.000. Então, 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos, que equivale a 10.000 litro. centímetros cúbicos. Ah, tá. Então, Tá certo, 1.000 então. decímetros cúbicos equivale a 1 litro. Dividido por 1.000. Ah, tá 1 certo, decímetro então. cúbico equivale a 1 litro, que são 1.000 ml. São 1.000 ml, certo? Tá bom, obrigada. Professor, só mais uma dúvida. No caso, esse 5,3, que no caso teria 1/3 da hora, se fosse qualquer outro número, se fosse em quilos, aí seria 30? Se fosse o quê? Se fosse quilos ao invés de horas, esse Ah, 5,3. aí Então, muda, porque a unidade é outra, né? Ah, sim. Aí, Então, só é 1/3 se for referente à hora, é porque eu estou isso? trabalhando com a hora, são 60 minutos. Ó. 60 minutos aqui. Uhum. Se fosse uma outra coisa, se fosse o peso, se fosse quilo, eu não iria colocar 60 aqui, eu ia colocar outro número. Então, 60 aqui só entrou por conta do litros por minuto. Se fosse litros por hora, litros por quilômetros, por exemplo, aí eu não poderia colocar 60, eu teria que colocar 1.000. Então, vai depender do que está me representando, que me oferecendo o texto. Sim, isso eu entendi. Mas eu digo, o após a vírgula só virou 1/3 porque era referente somente à hora. Isso, porque eu tenho 1/3 da hora, Tá ótimo, entendi. certo? Deixa eu tirar aqui meu fone e mudar de fone, ver se melhora. O som tá ruim, a beça, peraí. Outra questão de luz. Outra pergunta que ele faz. Uma quantia foi aplicada por 8 meses e o rendimento foi de R$ 2.600. Foi feita a retirada do saldo da quantia de 33.800. Qual a taxa de juros mensal, juros simples, aplicada para conseguir esse saldo? E aí, como é que a gente faz agora? Como é que a gente chega a essa solução aí? Qual é a fórmula mesmo, lembra? Infelizmente não, professor. A fórmula dos juros simples tem... Vamos lá. Qual é a fórmula dos juros simples? J, que é os juros, igual a C, vezes I, vezes T. Isso aí. O que ele te deu? Ele te deu a quantia foi aplicada por 8 meses, deu tempo, ó, 8 meses. O rendimento, 2.600. Foi feita a retirada do saldo da quantia de 33.800. Então, como é que a gente monta essa aqui agora? Onde eu vou colocar os valores? 2.600 é os juros, certo? Sim. Certo. 33.800 é o quê? É o montante, é o capital. Sim. Ele pede a taxa de juros, então não sei isso. E dá o tempo, 8 meses. Então, vou ter 2.600 igual a 33.800. 33.800 multiplicado por 8, multiplicado por isso. Alguém já fez essa continha aqui? 2.600 igual a 33.000 vezes 8 é quanto? Vou ver aqui, um cantinho. R$ 2.834, vamos 6, 270 e 400. 270 e 400, é isso? Isso.
Vamos lá. 170 e 400. Por quê? E vou fazer aqui a nossa estratégica mudança de lado. Gente, essa mudança, ela tem um nome. Ela se chama cancelamento. É até um conceito matemático que a gente para trabalhar mais rápido, só falar que mudou de lado. Mas tem toda uma técnica matemática para fazer isso. E aí, o que eu faço agora? E vai ser igual a 2.600. Olha que cálculo bonito para vocês fazerem. Na prova. Muita pressa. Quanto vai ser a taxa aqui? Posso cortar esse zero aqui com esse zero, esse outro zero com esse outro zero. Então, vai ficar igual aí. Vai ficar igual a 26 divididos por 2.704. Alguém já fez essa conta aí? Deixa eu ver aqui na minha calculadora. 0,096. Estranho, 0,6. Estranho, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que em seus lugares ali. Aqui, olha só aqui. Repara esse número aqui com esse número aqui. Você viu o erro? Isso. Não. Não é isso não. .2704. É o contrário isso, não é? E aí, onde está o erro? Onde está o erro? Então, na hora lá da igualdade, de trocar de lugar, por que o maior foi para ser o divisor? Não, porque não, você vai mudar aqui o I. Na verdade, você tem o I e está aqui nessa questão. Você muda de lado, ele vai junto, está multiplicando. Na hora que você vai trocar, vai fazer jogar esse cara para baixo, aqui está multiplicando e vai dividindo. Ok. Professor, acho que está ao contrário, porque fazendo ao contrário, o maior em cima e o menor embaixo está dando a letra A. Eu acho que o valor de J corresponde a esse valor de 33.800 Vamos ver aqui, peraí. e não 2.600 pela fórmula. Né? Vamos ler o texto com calma. Também estou achando que a retirada do saldo na quantia realmente é os juros, é o total. E o capital já seria o outro, seria o 2.600. Isso mesmo. Vamos lá aqui, vamos ler com calma aqui. A quantia foi aplicada por 8 meses e o rendimento foi de 2.600. O rendimento, 2.600, é o rendimento. O que seria o rendimento aqui? 8 meses. Foi feita a retirada do saldo na quantia de 2.800. Sérgio, pode falar. O capital aplicado não foi esse montante que se tem aí da retirada, menos os juros? Vamos entender o texto. Foi feita a retirada do saldo na quantia de 33.800. Então, o saldo é isso aqui. Isso aqui foi retirado do saldo. Então, 33.800 foi o total depois, já com juros incluído. Na hora que eu jogo na fórmula o capital, é esse valor 33.800 menos os juros, menos 2.600. Eu pensei a mesma coisa que... Na hora que a gente montou a fórmula, a gente montou errado.
É o que geralmente acontece na prova. É. Mas aí, vamos lá. Já calcularam aqui? Também não vai dar. Acho que não vai dar não, mas... É. Vamos lá. Aqui vai dar 8 vezes 2, 16. 8 vezes 48. 16 com 4. 20. 20,800. Não vai chegar na resposta. Vai dar 1,62. Não vai chegar na resposta. Sérgio, Oi. aquela outra parte, não tem uma conta que faz uma multiplicação para trocar, não sei se é multiplicação ou divisão, não estou lembrado bem, que troca de lugar, multiplicando por 1 ou dividindo por 1, aí troca, o menor vai para um lado e o maior para o outro? A gente fez. A gente fez isso. Quando a gente troca de posição aqui, a gente faz isso. Mas não é o caso aqui. O erro não é esse. Mas não foi nessa daí, foi na outra. Então, não, na outra, a gente deu 2%, e nós dividimos por 100 para achar 0,02. Aqui ele não dá taxa, a taxa que ele vai encontrar é a gente. A taxa vai ser algum valor, vai ser um valor em porcentagem, que a gente não sabe. O problema aqui está sendo na montagem da questão. A resposta da questão é 1,04. Porque assim, quando pega aquele resultado que foi feito a primeira vez, colocando o maior em cima e o menor embaixo, chega nesse resultado aí, de 1,4. O 27,004 dividido por 26. Pois é, mas para a gente fazer isso, para chegar lá, a montagem primeira estava certa. Que era isso aqui, ó. Que era 2.600 igual a 33.800 multiplicado por I multiplicado por U. E aí a gente chegou a 2.600 igual a 270.400 I. Certo? Só que aí, o que está acontecendo? Para chegar ao resultado que a gente quer, você vai ter que dividir 2.600 por 270.400. Coisa que não pode fazer, porque a incógnita está aqui desse lado. Está aqui. Ó. Então, para eu mudar esse cara de lado, sem mudar o I, ele vai vir dividindo aqui. Ó. Nunca, em hipótese alguma, eu consigo fazer 270.400 divididos por 26 mil. Porque se eu fizer esse resultado aí, 270.400 dividido por 26 mil, eu vou achar 104. E aí a resposta seria a letra A. Mas eu não tenho, matematicamente falando, não tem como eu fazer essa divisão aqui. Estão me compreendendo? Não tem como chegar a essa divisão. O correto seria fazer essa divisão aqui, você vai achar 0,0096, e aí o juro vai ser de 0,9%, e não tem resposta aqui. É uma questão que está sem resposta. Ou pelo menos a gente não está sabendo montar aqui a questão.
A não ser que tenha alguma outra coisa aí por trás. Então, se os juros foi aplicado em 8 meses, tem como eu achar o I antes? E antes, É. eu estou vendo aqui uma outra possibilidade. Estou pensando aqui numa outra coisa. Peraí, durante eu respondo. Porque eu apliquei em 8 meses e ele me pede juros mensal. Isso. Ele pode, ao invés de descobrir o I, ele pode descobrir esse rendimento de 2.600 foi durante 8 meses, certo? Eu posso descobrir quanto ele ganhou no mês. Exatamente. Aí vou descobrir, na verdade, não vou descobrir o I, vou descobrir o valor em grana, no caso, os juros de um mês, para poder calcular isso. Deixa eu ver aqui. Me perdi aqui agora, vou falar com você, me perdi. É 2.600 dividido por 8 dá 385, professor. Aí, no caso, acharia a porcentagem de 33 mil, é isso? 1.600 dá 325, né? Perdão, 325. Professor, eu acho que a questão seria descobrir qual o valor inicial que ele aplicou, para depois achar esse valor, Vamos ver, deixa eu... achar o I. Uhum. Mas não chega. Vamos dar uma pulada nisso aí, a gente vai estudar com mais calma, está na pressão de não acerta, mas vai ter alguma coisa escondida aqui dentro aí. Aqui foi feita a retirada do saldo na quantia de 3.800. Foi feita a retirada do saldo na quantia de 3.800. Qual a taxa de juros mensal? Mas ele afirma que foram 8 meses. Sérgio, Oi. Pelo gabarito aí, a resposta seria 1,04? Isso, 1,04. Então, olha só, o que acontece? Na verdade, o capital que foi investido não foi o 33.800. 33.800 foi o saque final, ou seja, o capital mais os juros. Na verdade, o capital investido foi 31.200. 31.200, então, na hora... Eu estava fazendo isso agora aqui. Pode falando aí. 31.200. Então, o capital vai ser 31.200. Na hora que eu multiplico 31.200 vezes 8, que é o tempo, eu obtenho 249.600. E aí sim, se eu dividir os juros, que é o meu lá 2.600 por 249.600,
eu chego nesse valor aí dos juros, que dá 0,0104. Na verdade, 1,04%. O erro que a gente está cometendo é o capital total, e não é o capital, é o montante sacado total menos os juros. Eu não investi 33, eu investi 31.200. Onde está o erro? O erro está na interpretação de texto. Sim. Tá O erro, exatamente. O erro está escondido na interpretação de texto. Isso. Vamos lá, então. Vamos lá devagarzinho. É porque isso é uma questão realmente que envolve atenção. Vamos lá. Eu tenho aqui o rendimento, esses R$ 2.600 aqui, é um valor que foi aplicado em 8 meses. O que eu tenho que fazer aqui, então? Ele diz que foi feita uma retirada do saldo na quantia de 38.800. É isso? Então, eu vou pegar o quê? 3.800. Vou tirar o quem? Vou tirar 2.600. Vai dar quanto? 31.200. Esse 31.200 é o quê? É o nosso capital. Isso. Certo? Vamos lá. Então, vai ter os juros, 2.600. Nosso capital, 31.200. Vezes I, vezes 8. Certo? Quando ligar daqui? A multiplicação de 31.200 vezes 249.600. É isso aí. A gente vai inverter, só para ficar... E aí, vou ter I é igual a 2.600 divididos por 249.600. Já fizeram o cálculo aí? 0,0104. Beleza. Aí eu vou multiplicar por 100, certo? Vou andar duas casas aqui. Por que eu vou multiplicar por 100? Porque eu tenho que encontrar a taxa de juros. Então, aqui eu vou multiplicar por 100, vou andar com a casinha 1, 2, para parar aqui no 1. Então, 1,04%. Isso aí. Obrigado aí pela participação, é exatamente isso. É uma questão que envolve interpretação do texto. Bem mais complexo do que aquela que a gente fez no início. Para você ver, né? A gente acha que é simples. A sorte nossa é que não tem um distrator aí. A gente não achou o resultado. Um resultado que coubesse na questão. E quando a gente errou, a gente ia achar que a resposta era aquela. Perfeito. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, gente? Sim, é até bom ressaltar que a proposta da aula é os alunos propor soluções conforme o professor pergunta. E até o negócio chato que aconteceu no início da aula, né? O rapaz, que eu odeio, etc e tal. Desculpa, infantilidade. Não tem nada. A gente tem que propor, porque aqui tá todo mundo aprendendo. E foi bem legal, porque eu não tinha reparado essa questão aí, e o rapaz soube identificar com excelência. Parabéns aí. O Daniel, muitos daqui da turma fazem aula comigo de BNCC. E uma das questões que eu sempre levanto é a interatividade. E hoje a aula foi interativa. Porque, na verdade, eu resolvi o problema a partir de uma informação do aluno. Então, é uma aula interativa. A gente não tem que ter medo. Eu não sei, eu estou errando. Não tem que ter isso. Então, a participação de vocês é importante, porque eu posso não estar vendo um detalhe importante que vocês viram. Então, essa é o motivo principal. Não tem que ter vergonha de perguntar, não tem que ter vergonha de pedir para repetir, não tem que ter vergonha. A aula é para isso mesmo. O que eu quero é que vocês façam. E quem souber, poder acrescentar, é excelente. Daí. A gente está aqui para somar um com o outro. O professor, ainda mais, né, que tem conhecimento específico sobre o assunto, os demais alunos que souber ajudem, e quem não souber vai aprendendo um com o outro. Daí. Perfeito. Isso aí. A Michelle levantou. Michelle? Fui eu, professor, no final. Obrigada. Realmente ressaltou foi importando ao outro, né? Por exemplo, agora eu estou com uma dúvida. No final deu 0,0104.
0,100 multiplicaria por 100, que é o 100%, e ficaria 100,04%. 1,04. 1,04. Foi Quando você isso? multiplica por 100, você vai andar com a vírgula 2 casas para a direita. Ó, você pegou o zero, vou fazer aqui, ó. 0, Oi? 0, 1 e 4. Professor? Está ouvindo, Roberto? Michele, está ouvindo? Eu estou ouvindo. Está me ouvindo, não? Oi? Professor? Está me ouvindo? Eu acho que tem interferência, porque tem muita gente com o áudio Deixa eu fechar o áudio aqui. O Roberto Carajó está aberto aqui. Deixa só um microfone do aluno que está perguntando aberto. Deixa eu fechar aqui todo mundo. Aí a Michele vai abrir de novo. Michele, eu vou fechar o microfone e você abre de novo, tá? Está me ouvindo agora, Michele? Está me ouvindo, Michele? Professor? Oi, está me ouvindo? Michele? Você desativou meu som. Não, estou ouvindo você. Está me ouvindo? Michele? 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 Eu não estou com a Michele aqui, peraí. Michele? Michele? Eu não estou ouvindo não, Sérgio. Ela não Não, ela já está falando. Ela está Ela deve estar ouvindo de pelo telefone fone e não e o plug deve estar Não consigo ouvir o desconectando. professor. Você está ouvindo a gente, pelo menos? Michele, você está ouvindo nós aqui, alunos? Ela não está ouvindo ninguém. Ela não ouviu ninguém. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Michele? Eu acho que o microfone está desligado. Oi? Agora sim, eu estou conseguindo ouvir. Beleza. Olha só o que eu estava falando com você aqui. Repara que eu coloquei aqui do lado 0,014. Toda vez que eu for multiplicar por 100, esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula. Aqui, vou botar o verdinho. A vírgula vai andar de lugar. Vai andar. O número de zeros que eu tenho aqui, eu tenho 2 zeros. Então, eu vou dar uma casa para a direita, outra casa para a direita. Certo? Ok? Tranquilo? Na verdade, eu coloquei o número errado aqui. Tem o número. Zero, 0,0104. Vou multiplicar por 100. Então, tem 2 zeros aqui no 100. Tem 2 zeros aqui no 100? Então, eu vou andar com a vírgula desse número aqui, 2 casas para a direita. Então, vou andar. Sai daqui, 1, 2. Certo? Então, eu dei 2 pulos, porque são 2 zeros. E aí, eu vou colocar a vírgula aqui nessa posição. Então, ficou 1,04. Tranquilo? Certo, Michele? Certo. Gente, vou ter que sair agora, porque já estou em cima da outra aula, mas foi bom a aula de hoje. É muito bom que vocês participem. Não importa se eu cheguei até o 10º exercício, mas o importante é que vocês compreendam os exercícios. Tá bom? Belíssima aula, professor, como sempre. Muito obrigada pelas explicações. Valeu. E obrigada a todos que estudaram. Gente, um abraço para vocês. Abraço, bola. Professor, até semana que vem. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.